Havia também o Mest, que era um outro princípio da cientologia, e ele absorveu muito bem. Durante algum tempo ele se dizia cientologista, até que por fim ele abandonou. Mas alguma coisa dali, da dianética, do Mest, ele trouxe consigo mesmo. E ele foi montando essa gangue, esse grupo foi aumentando, foi juntando, agremiando pessoas, jovens que vinham de famílias disfuncionais e aderiam à contracultura e ao movimento hippie. Mais ou menos como nós temos hoje, o nosso equivalente contemporâneo disso é o seguinte: coisas bizarras estão se passando, mas elas estão passando despercebidas por causa do movimento woke. Então, verdadeiros absurdos, perigosos, estão proliferando exatamente numa infiltração dos pressupostos woke. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós em mais esse vídeo. Nós vamos estar dando sequência hoje a uma série, que é a série dos grandes sociopatas da história. E nós vamos fazer uma pequena mudança, não no título, deixa como está, mas para entender bem. Veja, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos avaliando as atitudes sociopáticas, nós estamos procurando entender o que se passa com as pessoas que têm gestos grandemente se tornam célebres, gestos célebres de sociopatia. Nós já demos uma olhada no Jack o Estripador, nós já demos uma olhada também no Pirata Barba Negra, e hoje nós vamos nos dedicar a outra figura, que é uma figura tenebrosa, recentemente faleceu, mas durante muito tempo era um verdadeiro demônio vivo, que é o Charles Manson, que nós vamos estar falando logo em seguida. Antes da gente entrar no assunto, gostaria de lembrá-lo, como tenho visto em muitos canais de YouTube, o pessoal está pedindo muito, olha, por favor, dá um like, curte, comenta, compartilhe. É um pedido muito importante, e não é só o nosso canal que faz, porque realmente é muito importante você registrar a sua visualização. Isso ajuda demais no nosso algoritmo. A outra coisa que aparece aí muitas vezes é o seguinte: pode aparecer uma chave Pix e pode aparecer um QR Code. São duas formas pelas quais você pode estar, se você gosta do nosso conteúdo, você pode estar contribuindo com o nosso trabalho. Bem, isto colocado, então, por favor, não deixe de dar os 3 Cs, curtir, compartilhar. Lembre-se que, às vezes, um comentário extremamente útil é uma pergunta. Vai lá uma pergunta. Tá ótimo isso aí. Mobiliza, promove o debate, e nós temos aqui no nosso canal a ideia de ventilar certos aspectos da natureza humana que frequentemente não são em outros canais. Tá ok? Obrigado. Então vamos agora ao nosso assunto de hoje, que é o grande gesto psicopático de Charles Manson. Charles Manson foi uma figura, desde o início, sempre muito marginal. Ele era marginalizada. Ele era filho de uma prostituta, não exatamente uma prostituta declarada, profissional, mas era uma menina de 16 anos quando ele nasceu e que frequentemente fazia sexo por dinheiro. Então, tecnicamente é de fato uma prostituta. E era uma pessoa, ele foi criado inicialmente com os pais, e os pais eram muito pouco continentes a ele. Já não eram continentes à filha. Imagina o netinho, Então, houve algumas pessoas que assumiram a paternidade, tem toda uma confusão aí, e a gente vai ver depois que isto tem uma importância magistral na forma como ele conduziu um grupo que ele formou. Bom, ele foi criado em condições muito adversas, muito difíceis, e mudando erraticamente de orfanato para orfanato. Os avós não conseguiam cuidar dele. E à medida que a idade avançou, de foster home
seria o equivalente a um orfanato, não é bem isso, mas é uma figura de acolhimento, uma estrutura de acolhimento de crianças que a gente não tem um paralelo muito bem desenvolvido aqui no Brasil. Mas ele ia de orfanato em orfanato e, por fim, de cadeia em cadeia, porque ele cedo se envolveu em crimes pequenos, em crimes de pequena monta, roubar coisa de loja, tentar roubar estepe de carro, essas coisas. Mas ao mesmo tempo que ele tinha essa criminalidade bem forrequinha, ele também tinha um talento musical muito grande. Fala-se, inclusive, que ele chegou a fazer uma composição, não quero me deter demais nos detalhes, porque a gente tem aí muita coisa para falar sobre o que veio a ser com ele, mas ele teve um talento musical e uma canção dele foi até incluída e ele teve os créditos de autoria tirados. Bom, a gente não sabe também se ele não estava mentindo, né? Mas ele tinha um interesse muito grande de entrar no cenário musical hollywoodiano dos anos 60, né? Isso, inclusive, teve uma importância muito grande na perpetração dos crimes dele. Ele era pequeno, de estatura baixa e pequeno. Ele era mirrado com pouquíssima... Realmente, assim, você vê a imagem dele, de fato, ele indo preso, você vê que é um homem mirrado. É como o Gavrilo Princip, aquele que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Franzino mesmo. A lá Zico, quando era adolescente. Lembra que o Zico jogava lá e todo mundo tinha que fazer o Zico ficar forte, porque ele era piquitico e era uma fera com a bola. Enfim, por causa dessa desvantagem física, ele morando frequentemente na rua, morando frequentemente em ambientes muito pouco hospitaleiros, né, ele teve que desenvolver esquemas mentais defensivos muito bons. E ele era inteligente. Então ele aprendeu muito cedo a ler com quem ele podia crescer para cima, com quem ele não deveria tentar crescer. Ele tinha essa coisa intuitiva. Ele sabia ir procurar as pessoas de uma certa forma vulneráveis à retórica dele, falando linguageiramente. E vivia no pior ambiente possível. Uma outra coisa que aconteceu, por ser fisicamente pouco avantajado e crescendo num ambiente absolutamente incivilizado, as ruas de Los Angeles e acho que também de São Francisco, eu não tenho certeza, tudo ali na Califórnia, ele acabou criando uma tolerância enorme à dor e ao sofrimento. E fala-se disso, que ele podia bater no cara, o cara não estava nem aí. Dizem que ele jogaram água fervendo nele, na prisão ele tinha uma queimadura no rosto, fervendo ou quente, né? Mas diz assim que o cara era muito forte com dor. Então isto também foi um esquema de muita sobrevivência para ele. Mas veja, inteligente, manipulador e estoico com dor, você percebe que você está formando aqui uma tríade. Você pode ter um cara extremamente perigoso. Imagina se vai para a política. Numa das penas dele, ele foi cooptado pela cientologia. E a cientologia teve muita força na formação do que seria o caráter dele mais definitivo do adulto, né? Porque aí a cientologia teria algumas características. Primeiro, teria a tal da tese original, que nós teríamos traumas e que estes traumas definem a nossa forma de reagir e agir, e que através do método da dianética você consegue reverter isso daí. E havia também o MEST, que era um outro princípio da cientologia, e ele absorveu muito bem. Durante algum tempo ele se dizia cientologista, até que por fim ele abandonou. Mas alguma coisa dali, da dianética, do mestre, ele trouxe consigo mesmo. E isso moldou o caráter dele ao formar um grupo, uma gangue, que
acabou evoluindo. Ele foi formando uma gangue com alguns seguidores, sempre nessa coisa, ele sempre cooptava o seguidor que ele percebia que era suscetível à conversa dele e não oferecia perigo para ele direto. E ele foi montando essa gangue, esse grupo foi aumentando, foi juntando, agremiando pessoas, jovens que vinham de famílias disfuncionais e aderiam à contracultura e ao movimento hippie, que era muito abundante ali naquela época. E aí isso evoluiu por um grupo que ele chamou de família. Eu não sei agora quantas, era um grupo respeitável, era um grupo respeitavelmente grande, porque eles chegaram a comprar um rancho abandonado no deserto, um pouco fora ali de Los Angeles. Tinha um rancho lá abandonado num deserto, era uma espelunca, mas eles fizeram uma vaquinha e tiveram grana para comprar aquilo. Então não podia ser um grupo mínimo, devia ser um grupo expressivo. Aí ele foi reconhecido como sendo muito carismático e muito inteligente. Ele tinha uma coisa, tinha um mise-en-scène, uma certa teatralidade. O equivalente hoje, no nosso macromundo, seria: ele era populista. Ele sabia jogar para a torcida. E com isso ele manipulava muito bem as pessoas. O recrutamento para a família era feito através da afiliação. Você ia chegando e aos poucos, e ele é que definia quem podia ou não fazer parte da família. E é interessante que tem um seriado que é com David Duchovny, que fez o Arquivo X, e ele fala exatamente, ele é um policial que é chamado para investigar a família do Charles Manson, né? A família não, a família de origem, a gangue dele. Bem, o que foi acontecendo, né? Então tudo isso, toda essa bizarria, formando um grupo chamado família, recrutando jovens de família disfuncional, ele próprio de uma família disfuncional, não despertou a atenção de ninguém. Por quê? Porque estava dentro do movimento hippie. Mais ou menos como nós temos hoje, o nosso equivalente contemporâneo disso é o seguinte: coisas bizarras estão se passando, mas elas estão passando despercebidas por causa do movimento woke. Então, verdadeiros absurdos, perigosos, estão proliferando exatamente numa infiltração dos pressupostos woke. Nada contra o woke, é um avanço, mas nós temos que ter atenção de que o woke seja algo que sirva ao ser humano e à vida, e não que sirva a interesses e ideologias. Nós vamos ter uma série sobre isso, a gente vai falar bastante sobre a questão do woke, como colocar a cultura woke a seu favor e não te constrangendo, como acontece com grande parte das pessoas. Ele passava batido, ali para as autoridades ele é simplesmente mais um ripongo. Não há nada ali, muito LSD, muita marihuana, tudo, né? Num sítio, muita bebedeira, muita pingaiada, né? E aos poucos ele foi desenvolvendo, provavelmente no rancho, usando o tempo todo amor livre, sexo com todo mundo. Aos poucos ele foi desenvolvendo e transmitindo isso para os discípulos, uma crença, uma convicção de que ele gostava muito de música. Quando os Beatles lançaram o álbum branco, né? Só tem Beatles e um álbum branco, ele começou a entender que uma canção lá dentro do álbum todo o incluía, e especialmente a canção Helter Skelter, o Paul McCartney escreveu para ele. Então no disco havia uma mensagem subliminar, havia uma mensagem críptica do Paul McCartney para ele de que era hora de começar um conflito que iria
provocar um novo mundo. Olha a convicção. Quem já assistiu aí o meu vídeo sobre o preconceito, dá uma olhada lá depois. Olha a convicção. E algumas pessoas acreditaram, partilharam dessa convicção. Existe na psiquiatria, existe um quadro clínico chamado delírio partilhado ou folia de, onde você tem um grupo de pessoas, geralmente são 2 ou eventualmente um grupo pequeno, de pessoas que começam a compartilhar convicções bizarras. Então, por exemplo, eles moram numa casa e a casa em frente, eles começam a meter na cabeça que na casa na frente é um ponto de vigilância, de espionagem da Cúria Metropolitana que quer matar uma delas. E a outra acredita piamente. As 2 pessoas ficam... Geralmente tem um emissor e tem um receptor. E muitas vezes você precisa separar essa parelha, você tem que colocá-los para se socializarem com outras pessoas, medicar o que precisa ser medicado, porque são pessoas que acabam partilhando um delírio. É uma coisa importante, uma coisa grave. No nosso caso, nem tanto, porque assim, não é que os seguidores necessariamente acreditavam que o Paul McCartney fez a música para ele, mas que esse era o caminho certo de causar uma guerra étnica. Qual era o plano deles? Olha, é o plano mais estapafúrdio que eu já ouvi. O que eles iam fazer? Eles iam provocar uma guerra étnica. O que eles iam fazer? Provocar uma guerra étnica, e aí eles iam se esconder. Eles iam ficar escondidos enquanto a guerra ocorresse. Depois que a guerra tinha acabado, com um monte de pessoas, um monte de recursos e não sobrou nada, eles iam sair do seu esconderijo e eles seriam o único grupo organizado no mundo. Então eles iam assumir o poder. Porque eles acreditavam que os afrodescendentes venceriam os eurodescendentes e eles mandariam nos afrodescendentes. Não sou eu que estou falando, quem quiser que vá conferir. A ideia mais absurda, mais infantil que eu já vi na minha vida. Você só pode entender essa convicção como adoecida, como doentia. Delírio, ideia dele, o que você quiser. Mas como psiquiatra eu digo, aquele grupo estava doente. Doentíssimo. E não precisa ser psiquiatra para saber disso. O que chama a atenção é que passou incólume. Isso é que chama a atenção. O bizarro passou pela correnteza da cultura da época. Então, como é que vamos começar esta guerra? O que eles fizeram durante 2 noites? Eles saíram lá do rancho deles, vieram para Beverly Hills. Numa noite, atacaram uma casa que estava tendo uma festa. Por acaso, na festa estava Sharon Tate, que era uma atriz. Está grávida, já bem avançada, já estava barrigudona. E o marido dela, que era o Roman Polanski, não estava na Europa, em algum lugar, estava viajando e estava voltando em breve. Mataram todo mundo. Não se sabe, nem acredita-se que eles nem soubessem que era Sharon Tate. E deviam estar drogados, então mataram, escreveram bobagem, uma coisa horrível, e foram embora. Ninguém conseguia saber o que diabos era aquilo. O que foi aquilo? Na noite seguinte, um outro casal chamado LaBianca, um casal por sobrenome LaBianca, simplesmente só estavam os dois em casa. Os caras entraram e novamente fizeram uma chacina. Era uma chacina que pretendia culpabilizar, se eu não me engano é isso, ia culpabilizar os afrodescendentes para que houvesse uma guerra étnica. Bem, enfim, a quadrilha foi pega, não foi difícil, acho que em 1 semana já tinham pego todo mundo, e impressionou que muitas pessoas, especialmente 3 moças, que perpetraram os atos, que mataram uma mulher grávida, participaram do assassinato de uma mulher grávida, não se arrependiam e não mostravam o menor sinal de contrição. Estava tudo certo, estava tudo querendo cantar musiquinha,
tudo no espírito riponguinho, achando que tinha feito tudo certo. Foi trágico. Depois dá uma olhada, tem uns vídeos, outros vídeos no YouTube, vocês vão ver a história lá, muito curiosa. E macabra, já aviso, é macabra. Então foram 2 ataques em 2 dias diferentes, tá? Totalizou 7 mortes com a morte de uma gestante. Ele realmente começou a acreditar que ele era alguma espécie de figura histórica escolhida. E que o Helter Skelter era profético, o Paul McCartney estava profetizando sobre ele. Sabe o que eu fico pensando? Quando essa história chegou para o McCartney, você já pensou? Você escreveu uma letra de uma música, você postou a música e tal, de repente você fica sabendo que um cara andou matando horrendamente em cima da sua letra. Já pensou o que deve ter sido a noite do cara? As noites dele? Fica aqui toda a minha solidariedade ao Paul McCartney e ao Ringo Starr, que é o outro Beatle que está vivo. Olha, vocês não precisavam ter passado por essa, viu? Uma comunidade pequena, com particularidades, singularidades de pensamento e isolada. Hoje a gente sabe, né? Jim Jones, a gente já sabe que isso é perigoso. Mas torno a dizer, o grande perigo da comunidade, da família do Charles Manson, é que ela passou batida. Todo o cuidado que nós temos que ter hoje é de não permitir que absurdos passem batidos, mesmo que eles estejam de acordo com ditames woke. Nesse sentido, o resgate da subjetividade, da posição de cidadania e da singularidade passa por, de uma certa forma, dar um passo para trás e prestar atenção no que diabos você está defendendo. Contra esse candidato, a favor daquele candidato, contra aquele candidato a favor desse, onde já se viu, ele falou a palavra X, logo ele é um criminoso. Vai com calma aí, você vai entrando na conversa aí de formador de opinião, você pode se dar muito mal. Esses caras podem ser surpreendentemente irresponsáveis nas coisas que eles propagam. E por fim, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer um pouco, só para terminar aqui, porque já está bem avançado, onde está, da parte do mindfulness, onde está a defesa, aonde está o cuidado que nós podemos ter através do cultivo de mindfulness para não entrar nesse tipo de situação. Obviamente, não usar LSD diariamente é uma excelente ideia, tá? Aliás, não usar drogas, apesar de dizerem que certas drogas não fazem mal, que isso, que aquilo tal, não existe uma substância que atue preferentemente em sistema nervoso central. Não existe um psicotrópico que não ofereça riscos. Nem álcool, nem remédio. Não. Tudo isso tem que ser usado com critério. Então, cuidado aí com o que você ouve. Cuidado com as empolgações. O Mindfulness fala do entendimento sábio. E o que é o entendimento sábio? Nas tradições correto. Eu falo assim, manter sempre uma margem de dúvida e distância do que você pensa e do que você percebe. Não é isso? Quando você para e presta atenção no seu corpo, você na verdade está tomando distância do seu corpo e está olhando ele. Você está se distanciando para tomar consciência do seu corpo. Não é isso que a gente viu lá no Pinóquio? O Pinóquio, depois que ele nasce convertido em menino, ele olha para o boneco isso no livro, tá? No boneco de madeira e fala: nossa, como eu era diferente. Olha como eu era engraçado. Ele fala isso. Que é exatamente o que acontece quando a gente toma distância um pouquinho do nosso corpo para perceber o que está se passando com o nosso corpo. Então, o entendimento sábio é tomar uma distância. Puxa, essa música parece que foi feita para mim. Parece, tá? Parece, não foi, tá? Fica no chão, é isso? Ah, eu acho que ela tá apaixonada por mim porque ela me olhou. Calma. Ela tem olho, ela olha. Calma. Menos. Pode ser que sim, mas vai com calma, devagar.
Não vai depois cobrar dela que ela te olhou e te seduziu, não, né? E assim vai. Senão, você pode acabar acreditando que você é o onisciente. Você é, por assim dizer, o próprio Deus. E que a sua opinião equivale a uma certa universalidade da consciência. Ah, mas eu gosto de pagode. Como é que alguém não gosta de pagode? Não é isso que fala na música? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. É lógico que isso é uma piada. O Noel não ia sair com essa. O Noel era um cara absolutamente tranquilo. Ele não era tirânico, ele não era despótico. Mas enfim, a ideia é: não se considere infalível. Não pense que a sua ideia e o seu pensamento é infalível. Pode ser excelente, pode ser impecável, ainda assim não é infalível. Esta é a sabedoria do entendimento que o Mindfulness defende. Tivesse o Manson tido isso, ele poderia ter pego lá a gangue dele, a família dele, e ter transformado aquilo. Ele poderia ter feito tanta coisa legal para a vida dele e para a vida daquelas pessoas. Poderia ter sido uma comunidade terapêutica. Poderia ter sido uma comunidade terapêutica. Acabou virando um antro de assassinos. Isto é o que acontece quando aquilo que eu tenho em mim, o meu entendimento, se malversa, se desvia. E é isso que a gente vai trabalhando na raiz quando a gente trabalha com Mindfulness. É importante dizer que não é todo dia que uma coisa dessas acontece, e nenhum de nós está necessariamente exposto a chegar a um extremo desse, né? Nós temos aqui uma biografia perturbadíssima, nós temos aqui uma desvantagem social enorme, né? E então isso necessariamente não se aplica a todos, mas fica o princípio: a sua convicção não é necessariamente uma verdade universal. Não perder isso de vista pode ser um poderoso aliado a você, inclusive, conseguir recrutar, você conseguir convencer as pessoas daquilo que você acha. Você quer montar um partido, você quer abrir uma escola, você quer qualquer coisa. Para ter esse recrutamento, às vezes, é sumamente importante você saber da limitação do que você sabe. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, dê os likes e outros que tais. Nós nos vemos em breve no nosso novo vídeo. Forte abraço, até a próxima.